Bem-vindo à nossa primeira aula de homilética. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Você mulher, você homem, você que prega a palavra de Deus, você que já exerce o ministério e você que está começando ou que está almejando. Você que Deus colocou algo no seu coração que está queimando e você já está se preparando para isso. Bem-vindo à nossa primeira aula de homilética. Por mais que alguns já tenham experiência em homilética, porque já fizeram algum outro curso, ou já leram alguns livros, ou até mesmo já passaram por um seminário, eu não aconselho em nenhum momento que você pule alguma aula, pois por mais que uma determinada aula vamos tratar de um assunto determinado, dentro dela tem muitas informações que fazem parte de um todo. E, portanto, por mais que você já entenda aquele assunto, dentro do curso você pode ficar um pouco perdido. Vamos dar início às partes introdutórias de homilética. Este é o módulo 1 do curso Homilética para Todos. No livro corresponde à parte 1 do livro, ok? Vamos falar neste momento sobre o propósito da homilética, sobre a matéria de homilética, e também nivelar aí algumas expectativas. Por exemplo, deixa eu me antecipar. Se porventura você é alguém que está neste curso buscando conseguir dinheiro com o Ministério da Pregação, buscando enganar algumas pessoas, buscando manipular a palavra de Deus ou buscando manipular o povo de Deus, eu te aconselho não perder seu tempo, porque você não vai aprender aqui estas coisas, tá bom? Então, talvez sua proposta não é com a palavra de Deus, talvez sua proposta não é propagar esta palavra, não é anunciar este evangelho, talvez o seu compromisso, o seu coração não queima para as coisas de Deus, você vai estar perdendo o seu tempo fazendo esse curso. Mas claro que este curso poderia, acredito, mudar sua vida. Porém, não é um curso evangelístico, pois eu acredito, considero e parto do pressuposto que todos aqueles que estão aqui são pessoas que servem a Deus. A homilética é uma matéria que versa sobre assuntos que vocês já ouviram falar fora da igreja. Que assuntos são esses? Retórica e oratória. Sim, fora do cristianismo, esta matéria, ou a matéria com os assuntos parecidos, são tratados como retórica e oratória. Dentro do cristianismo, dentro do nosso universo cristão, ou se fala em retórica e oratória cristã, ou se fala em homilética. Então veja bem, homilética é uma matéria exclusivamente cristã. Não existe homilética para quem não é cristão. E por isso eu parto do pressuposto que todos vocês que vão ler o meu livro ou que vão participar deste curso são cristãos. Esse é o requisito número 1, indiscutível. Não tem como. Fernando, eu ainda vou me converter um dia e eu já quero aprender. Não perca seu tempo, tá bom? Então, a partir de hoje, que fique bem claro que eu estarei sempre me dirigindo a você, cristão, homem e mulher de Deus. Sim, ou será um homem ou será uma mulher. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Sim, são servos de Deus. Por isso que eu gosto de chamar de homens e mulheres de Deus. Claro que você poderá ser um jovem, um adolescente, que a palavra já queime no seu coração, às vezes um viúvo, às vezes um idoso, alguém já experiente no ministério ou alguém inexperiente. Sejam todos bem-vindos, o curso é para todos vocês e nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Então, qual que é o propósito da homilética? Eu já havia acabado de dizer que homilética é equivalente à oratória e retórica no meio secular. Então, a homilética envolve oratória, retórica também, só que dentro do
meio evangélico, dentro do meio cristão. O propósito da homilética engana muita gente. Engana no aspecto seguinte: algumas pessoas têm resistência à homilética, pois pensam que a homilética vai tirar unção, pensa que a homilética vai tirar a dependência do Espírito Santo, pensa que a homilética vai afastar você da palavra, pensam que a homilética vai fazer você manipular o povo. E entendam uma coisa: a homilética não tem essas finalidades. Muito pelo contrário. Vocês vão perceber que depois da homilética vocês vão ser mais dependentes do Espírito Santo, vocês vão ser mais apegados à palavra e vocês vão buscar ainda mais buscar a Deus, buscar santidade, viver em oração, ter vida reta diante de Deus. Porque você vai entender que se não fizermos as coisas do jeito certo, nada vai dar certo. Então, o propósito da homilética, qual que é? O propósito da homilética é como se fosse uma conselheira. E para isso, eu preciso te dizer, é uma diferença no meio cristão entre doutrina, pecado e orientações. Então, a homilética eu colocaria aqui entre orientações. Por exemplo, digamos que a homilética te dê uma direção para que você anuncie a palavra usando um jeito que vai ser benéfico para todos. E você ou não consegue ou não quer fazer daquela maneira. Isso não significa que você vai estar pecando ou que você vai estar contrariando alguma doutrina bíblica. Ou seja, a homilética não é doutrina, a homilética não é pecado. A homilética são orientações. Aí um outro detalhe importante. Alguém que prega sem homilética é possível? Sim, existem grandes pregadores que nunca fizeram um curso e pregam muito bem, mas muitas vezes erraram por anos e a prática foi gerando qualidade, foi gerando perfeição. Então, um outro propósito homilético que você pode perceber nessa minha fala é o seguinte: a homilética ela é capaz de fazer com que você, que nunca pregou, possa fazer bem feito e o máximo certo desde a primeira vez. Isso mesmo, não estou falando de perfeição. Ninguém é perfeito, nunca vamos ser, e muito menos na primeira vez. Mas o que eu estou querendo dizer é que alguém que passa pelo curso de homilética e se de fato se entrega, se envolve e pratica e coloca em prática aquilo que você vai estar aprendendo, você seria capaz de pregar pela primeira vez de modo agradável, de modo satisfatório, de modo que as pessoas entendam, de modo que as pessoas queiram te ouvir e de modo que vidas sejam transformadas. É possível, sim, e eu ficaria muito triste se eu não alcançar esse objetivo com a sua vida. E eu vou me sentir frustrado e com um senso de dever não cumprido. Mas eu espero que seja diferente. E sim, eu quero que você que passou por este curso e vai pregar pela primeira vez após ter concluído, que você me diga como que foi, qual foram seus desafios, o que deu de errado e se de fato foi satisfatório desde a primeira vez. Você vai tremer do mesmo jeito, você vai ter seus percalços, talvez o esboço vai cair, algumas coisinhas podem acontecer, mas eu vou te prevenir de muita coisa para que você chegue ali desde a primeira vez de uma forma satisfatória. Então, homilética é orientações, ensinamentos, conselhos para que você melhore ainda mais aquilo que você já tem. Para que o seu conhecimento bíblico seja ainda mais entregue com qualidade. Porque uma coisa é eu saber para mim, outra coisa é eu saber entregar e distribuir para as pessoas. Possivelmente você tem algum membro na sua igreja que você sabe que conhece muito de Bíblia, mas ele não consegue pregar. E por que isso acontece? Isso acontece porque, por mais que a pessoa tenha um conhecimento, por mais que ela detenha informações, ela não consegue organizar essas informações e repassar para a igreja. Amém? Então, homiléticas são orientações, são direções que vão te ajudar em muito a ser mais claro, a ser mais objetivo, a ser mais didático e a
repassar da melhor maneira o seu conhecimento. Lembrando que existe uma diferença entre estudo bíblico e homilética. Se a sua igreja tem culto de estudo bíblico específico, você já deve ter percebido a diferença entre o dia de pregação e o dia de estudo bíblico. Não que a pregação não é um estudo, não que a pregação não ensine. A pregação também ensina, mas o estudo bíblico é um momento em que o pregador ou o professor tem a liberdade de expor qualquer assunto dentro do estudo dele, qualquer informação, ainda que não seja tão relevante, ainda que não seja para fixar algo, mas ele pode ir dispondo de muitas informações. Já a pregação, ela sintetiza menos informações para que, de fato, ela pregue. Literalmente, na palavra pregar, é como se fosse fixar um prego, de modo que algo não seja arrancado. Eu já trabalhei um pouco como marceneiro, então eu entendo um pouco de pregos, mas independente disso, você sabe o que é pregar. É bater um prego com um martelo de uma forma que o impacto é tão forte que aquilo se fixa, não tem como arrancar com facilidade. Isso é pregar. Nós precisamos fazer com que a palavra entre no coração e na mente da pessoa e fixe ali, de modo que amanhã, se o culto foi no domingo, de modo que na segunda-feira ainda não tenha sido arrancado. Pois o que adianta a pessoa sair comovida no domingo, ficar impactada no domingo, mas na segunda-feira não tem mais palavra para ela, a palavra não tem mais efeito, ela não lembra do que você falou, ela não sabe o que você falou. A vida dela só foi mudada no domingo, mas não surtiu efeito até a segunda. Que impacto teve essa palavra? Foi algum movimento? Legal, foi bom, eu não sou contra o movimento. Mas você precisa entender que se a sua pregação tem efeito só na hora que está acontecendo, tem algo que está faltando. Tem algo, a pregação ela precisa permanecer. É propósito dela que ela permaneça. A importância da homilética no critério com relação a outras matérias. E na próxima aula eu vou estar falando sobre os 4 níveis do ministério da pregação. Homilética é uma matéria que é consulta interna. Deixa eu esclarecer isso e te dizer o porquê é importante isso que eu estou te dizendo. Todas as outras matérias, praticamente todas, não todas, porque existe, por exemplo, a hermenêutica também que vai se enquadrar muito no que eu estou te dizendo, mas nenhuma delas tem tanto essa característica como a homilética. Digamos que você vai estudar história da igreja, ou soteriologia, ou pneumatologia, que são matérias que se estudam em um seminário. Você pode rever essas matérias em qualquer momento. Soteriologia é a matéria que estuda sobre a salvação. Então, se você vai estar fazendo um sermão e envolve salvação e você não lembra algum detalhe, você pode ir lá na sua biblioteca, pegar o seu livro sobre soteriologia ou de teologia sistemática e estudar aquela matéria de novo. Isso é comum e deve ser feito toda vez que você for pregar. Contudo, a homilética, você não está fazendo sermão e para estudar, para ver como se prega. Você não tem mais essa opção, porque naquele momento você está preocupado com o conteúdo da mensagem. Então, você não vai parar para estudar como se prega. Você já está tendo que exercer o ministério. Então, homilética é uma consulta interna porque ela já tem que estar dentro de você. Ou você aprende agora o que nós vamos estar vendo nas próximas aulas, ao longo desses dias, que eu não sei quanto tempo você vai estar passando comigo, vai depender muito da sua disponibilidade também. Mas você precisa deixar isso entrar dentro de você, isso precisa fazer parte de você. Tudo que nós vamos aprender. Não dá para você pensar assim, o dia que eu for pregar, eu vou assistir essa aula de novo. O dia que eu for pregar, eu vou ler essa parte no livro. E, infelizmente, não tem como. Não dá certo, porque sua mente, sua preocupação está em outro lugar. Com relação à consulta interna e com relação ao que eu disse sobre outros livros que você consulta, deixa eu só aproveitar e relembrar você quanto a materiais. Comece a investir em materiais impressos, livros, comentários,
materiais de fato vão te servir para o resto da vida. Nós que pregamos, nós não tiramos coisas das nossas cabeças, nós estudamos materiais que têm conteúdo em profundidade. Não são materiais seculares, são materiais de pastores, de homens de Deus, de pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus. Nisso, mais uma vez, eu te aconselho, caso você for um daqueles que vai mandar imprimir os materiais, não faça isso. Tente comprar o livro de forma física. Agora, se a questão é não gastar, então use apenas o material em PDF. Agora, mandar imprimir algo que você vai desperdiçar com o tempo não vale a pena. Seria melhor adquirir o livro físico. Vamos ficando por aqui e eu te vejo na próxima aula sobre os 4 níveis no ministério da pregação. E você vai amar, eu tenho certeza. Quero aproveitar e fazer uma oração. Meu Deus, eu te peço, Pai, que todos aqueles que iniciaram este curso, que estão dispostos a te obedecer e a te servir com integridade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que não venha haver impedimentos para que eles cheguem até o final, que o desânimo não venha tomar conta deles, ó Deus, que eles não venham se embaraçar em redes sociais, que eles não venham a perder o tempo, ó Deus, mas que esse curso, ó Deus, seja produtivo na vida deles e transformador, e que todo mundo veja a diferença no ministério da vida deles. Para a tua honra e tua glória, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima aula, se o Senhor nos permitir.